Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos ao Senhor. Santo Deus, ó Pai, te peço, ó Pai, nesse momento que esteja conosco, que nos ilumine, nos ensine com a tua santa palavra, nos dê a tua sabedoria, que tanto necessitamos, ó Pai, para continuarmos nessa jornada. Essa é a nossa petição, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 4. O nome que está sobre todo nome. O terceiro mandamento, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. O texto base também se encontra nessa referência e que diz assim: Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. O grande problema da humanidade, que desconhece a importância e os desdobramentos do terceiro mandamento, é a intenção do uso mágico do nome. Parece que, pelo simples ato de mencionar o nome de Deus, a situação tende a ser revertida ou controlada. O Senhor Jesus nos ensinou a reverenciar o nome de Deus, por exemplo, na oração modelo, quando disse: santificado seja o teu nome. Essa oração modelo também é conhecida por muitos como a oração do Pai Nosso, né? E você pode verificar em Mateus capítulo 6, versículo 9. E advertiu os fariseus que usavam o nome de Deus em vão nos seus juramentos, mesmo que não pronunciassem o nome de Deus, mas o substituísse pelos termos reino dos céus, terra e até pela cidade de Jerusalém. Você pode verificar também em Mateus capítulo 5, versículos 33 a 36. O que Jesus nos advertiu é que o terceiro mandamento não trata de pronunciar ou não o nome de Deus, e até expressões como sangue de Jesus tem poder, Jesus toma conta, mas empregar seu nome em situações banais, de forma leviana e imprópria. Então, essa foi a advertência que Jesus deixou, né? Usar o nome de Deus numa forma inapropriada, né? De forma leviana, numa situação banal. O nome de Deus, o nome do Senhor Jesus é santo e tem poder, e ele deve ser tratado com todo temor, respeito e reverência, ok? O Novo Testamento, em especial nos imperativos de Jesus, nos autoriza a utilizar o nome de Deus. Leiam Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19. Enquanto os judeus temiam e não pronunciavam o nome de Deus para que não corressem, o risco de pecar, Jesus nos permite fazer menção deste nome. Contudo, é necessário observar que o nome de Deus é santo e quando nós o pronunciamos, devemos fazer com reverência e temor. A geração passada, ela tinha uma espécie de juramento quase que infalível. Quando alguém jurava pela mãe mortinha, isso significava, ele servia como uma garantia de que aquilo que se estava falando era verdadeiro. Afinal, quem colocaria, a vida da sua própria mãe em risco? Bom, os tribunais requeriam das testemunhas seus juramentos com a mão sobre a Bíblia Sagrada e com a frase, juro em nome de Deus, dizer nada mais além da verdade. Bom, essas duas práticas, que, como eu falei, feitas, na geração passada, eram muito empregadas para dizer que realmente aquilo ali era verdadeiro, e que a função, o intuito da pessoa estar falando aquilo ali era apenas realmente dizer a verdade naquele momento ali, tá? Então, assim, olha, será que nos dias atuais alguém acreditaria nos juramentos endossados por tais argumentos? Então, é um questionamento que eu deixo aqui, Essa geração, esse período contemporâneo que nós estamos vivendo, será que esses tais juramentos, ainda são endossados, ainda tem essa mesma credibilidade que
existia na geração passada. Então, nós vamos ver no decorrer da lição, vamos discutir e vamos pensar sobre esses dois argumentos aqui que eu levantei. Tópico 1. A importância do nome. Quando os filhos nascem, pais se apressam ao cartório não apenas para registrar a criança, mas o mais importante neste processo é que a criança tenha também o seu nome. Quão frustrante é para os que em suas certidões de nascimento não consta o nome do pai. Intensa é a luta dos filhos e filhas na busca pelos pais ausentes. Em muitos casos, a procura se dá não pelo resgate da afetividade perdida, mas pela inclusão do nome do pai em sua identidade, mesmo que tardia. Muitos de nós também, mesmo que tardiamente, tivemos nosso nome registrado no cartório celestial. Leiam Apocalipse capítulo 3, versículo 5. A obra de Cristo possibilitou nossa adoção. Leia Efésios capítulo 1, versículo 5. Outrora, tínhamos um pai que nos abandonou. Esse pai que eu estou me referindo aqui é Adão, que nos deixou uma herança de pecados. Nossa certidão espiritual não continha o nome do pai, ou seja, lá de Adão, mas Jesus nos concedeu o novo nome. Leia Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu um pai. Leia Romanos 8, capítulo 15. Bom, em Romanos, como eu acabei de citar aqui, capítulo 8, versículo 15, ele diz que nós recebemos o Espírito, e que nos adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, quando nós aceitamos Jesus, Jesus Cristo como nosso Salvador e o nosso nome entra lá no livro da vida, nós somos adotados, somos recebidos por Deus Pai como filhos, Então, nós passamos a ser realmente tratados e acolhidos como filhos de Deus, tá bom? Por todo esse sacrifício e pela maravilhosa graça da conquista de ter Deus como Pai em nossas vidas, é que existe o terceiro mandamento. Essa obra custou o sangue precioso de Jesus. A graça não é barata. Não a compramos com dinheiro, mas pagamos um alto preço para demonstrar que a graça de Deus nos alcançou. Tal demonstração se dá pelo fato de não utilizar o nome de Deus em vão. Leiam Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Bom, não somente essa demonstração se dá ao fato de nós não utilizarmos o nome de Deus em vão, mas também com as nossas atitudes, o nosso comportamento, nossas ações, nós conseguirmos refletir a figura de Cristo. Então é por isso que eu preciso ter cuidado com o que eu faço, com o que eu falo, porque eu como servo de Cristo, como serva de Cristo, eu estou aqui representando Jesus. Então eu preciso zelar por esse nome, pela integridade do nome de Jesus Cristo, tá? Então não é apenas a questão de nós falarmos aqui do nome. Sim, devemos sim falar o nome de Jesus, o nome de Deus, nos momentos apropriados, com reverência, com temor, com muito respeito, porque o nome dele é santo e o nome dele tem grande poder, tá? Então devemos usar em maneiras, em formas, em situações realmente que sejam requisitadas um nome tão poderoso e um nome tão santo, tá? Então, assim, em Malaquias, capítulo 1, versículo 6, a parte A e B do versículo diz assim: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta ao Senhor dos Exércitos, a vocês, sacerdotes.
são vocês que desprezam o meu nome. Então, quando nós colocamos o nome de Deus em vão, utilizamos de uma forma banal, inapropriada, ou nós não estamos representando adequadamente a figura de Cristo aqui na terra como servos dele, nós estamos, nessas situações que eu acabei de falar, estamos desprezando o nome do Senhor. É o que fala aqui do versículo, tá bom? E aí, no decorrer dos outros tópicos, nós vamos entender outras e falar sobre consequências e como que nós devemos empregar adequadamente o nome do Senhor. Então, vamos continuar a nossa lição. Tópico 2. Consequências em usar o nome de Deus em vão. O nome de uma pessoa representa o seu caráter e reputação. Se é honroso preservar nosso nome, por que não preservar o nome de Deus, se ele é a maior autoridade em todo o universo? Então, isso é uma coisa para a gente pensar, né? Eu, por exemplo, eu zelo pelo meu nome, eu faço de tudo para manter a minha reputação, eu honro meus compromissos, os meus prazos, os meus pagamentos, porque eu quero que o meu nome, ao ser lido por uma pessoa, né, ao ser ouvido ou ser lido, que aquela pessoa associe o meu nome a algo, a uma pessoa idônea, né, uma pessoa de caráter. Então, por que que nós não devemos ter esse mesmo pensamento em relação ao nome de Deus? Já que ele é a maior autoridade em todo o universo. Ele é o nosso Senhor e Criador. Então, devemos pensar sobre isso. No Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo, né, aqui está se referindo ao volume 1 da nova versão revisada, tá, de 2008, página 463, né, de R.N. Champlin, que diz o seguinte: nenhuma punição é imposta aqui aos faltosos, mas fica entendido que o homem que usasse indevidamente o nome de Yahvé, que é o nome do Senhor, né, não escaparia do devido castigo. Essa é uma referência ao Antigo Testamento, tá? Então, nessa versão aqui revisada, segundo R.N. Champlin, tá? Então, assim, é claro que diante do arrependimento de qualquer pecado, o Senhor nos perdoa, como lemos nos seguintes versículos. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Você pode verificar essa citação em Hebreus, capítulo 8, versículo 2. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Você também pode ver essa citação em Isaías, capítulo 43, versículo 25. E, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa citação encontra-se em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Portanto, quando erramos diante do Senhor, devemos nos arrepender para receber o pleno perdão. Então, o perdão de Deus, ele vem, ele nos é dado, mas mediante a uma ação que nós devemos ter. Nós precisamos nos arrepender. Arrepender verdadeiramente. Isso implica em mudar o nosso comportamento, mudar a nossa postura. E aí sim, dessa forma, recebemos o perdão de Deus. Talvez o maior castigo seja a vergonha, né? No caso que nós estamos falando aqui, né, de usar o nome de Deus em vão. Tomemos como exemplo uma passagem bíblica onde homens judeus estavam tentando exorcizar um espírito maligno, né? Você pode ver essa passagem em Atos, capítulo 19, versículos 13 até o 16. E para isso, utilizaram o nome de Jesus em vão, pelo simples fato de terem visto o apóstolo Paulo agir assim. Então, assim, o que está falando nessa passagem aqui? Esses homens, né, esses judeus, eles tentavam, né, exorcizar um espírito maligno. Só que antes eles tinham visto, né, o apóstolo Paulo
fazer essa ação, né, de retirar esse espírito maligno em nome de Jesus. Foi assim que ele falou, né? Em nome de Jesus, ele exorcizou aquele espírito maligno. Por que que ele falou em nome de Jesus? Porque ele entendia que todo agir, todo poder emana do Senhor Jesus e não dele. Nós aqui somos apenas instrumentos de Deus, né? Instrumentos de Jesus. Nós não temos poder nenhum. O poder vem do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, tá? Então, o que que ocorreu? Esses homens, né? Eles não tinham nenhum relacionamento com Jesus. Então, o que que aconteceu? A repreensão nem veio de Deus, nem tampouco dos apóstolos, mas do próprio espírito maligno, que respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, eu não sei quem é. Mas vós quem sois? Eles não sabiam quem era, não reconheciam. Você pode ler também essa passagem, né, completa, tá lá em Atos, capítulo 19. Você pode ler do versículo 13 até o 15, tá? Então, o nome de Deus não é mágico, tá? Antes, ele deve ser tratado com temor e com reverência. Então, ao utilizá-lo, nós devemos agir dessa forma. Devemos demonstrar temor, reverência, respeito, tá? Então, o maior castigo, né, aos que utilizam o nome do Senhor Jesus é justamente esse não reconhecimento, que foi o que aconteceu aqui, né? Com esses homens que tentaram, né, usar o nome do Senhor Jesus, né? E eles não tinham nenhum relacionamento, o próprio espírito, né, maligno falou que não sabiam quem era, não reconheciam Jesus e Paulo, mas eles não tinham o menor conhecimento de quem eram. Uma outra parte aqui que nós devemos pensar, né, principalmente para o nosso futuro, né, é que devemos ter esse cuidado que eu falei, né, no slide, né, anterior, que nós devemos pensar nas nossas ações, no que nós falamos, porque nós somos representantes, né, como servos de Cristo aqui na Terra, é que futuramente, né, para que não venha acontecer, né, conosco, né, de Jesus, né, vir a dizer, né, não sei de onde são vocês, né, a gente dizer, a gente trabalhou na causa e fizemos várias coisas em nome de Jesus, e ele vir a responder, né, não sei de onde são vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal, né, então que a gente tenha esse cuidado, né, a gente faça tudo o que nós venhamos a fazer, que seja para louvar e engrandecer o nome do Senhor, né? Pensando sempre nos nossos atos e nos policiarmos, nos corrigirmos também dia a dia, né? Sempre vai haver algo que nós possamos melhorar e que nós possamos aprender, né? Com a grande sabedoria que vem do Senhor, porque se nós pedirmos essa sabedoria, Ele dá. Então, para que isso não venha acontecer, né? Também, né? A pessoa aqui já foi um ato vergonhoso que aconteceu nesses, né? Com esses homens, né? Que eu citei aqui, que o próprio espírito maligno não os reconhecia. Mas olha que triste, não só vergonhoso, mas triste, triste mesmo, né? Uma infelicidade imensa será no futuro para essa situação dessas pessoas, né? Que não se adequaram, que não prestaram atenção no que estavam fazendo, às vezes faziam a obra, mas não era com o intuito de engrandecer, né, o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus. Às vezes as pessoas trabalham, mas o final, o que está lá dentro do coração dele, não é esse intuito de servir a Deus, né? Com todo o seu culto racional e com a devoção e a reverência que é devida. E às vezes é para benefício próprio, né? Para, de repente, receber favores, enriquecer, né? Coisas assim. Então, no futuro irá acontecer situações assim, como eu acabei de ler, né? Nessa citação, em Lucas. Você pode ler Lucas 13, né? Lucas 13, você pode ler do versículo 24 até o 27, que eu falei aqui, não sei de onde são vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal, tá? Então essa é a referência do que eu acabei de citar. Isso é algo que nós precisamos pensar também, né, para o futuro, tá
bom? Tópico 3. Como usar o nome do Senhor de forma digna? É muito comum encontrar um cristão utilizando-se de certas expressões. Se Deus quiser, graças a Deus, Deus te abençoe, louvado seja Deus. Tais frases do nosso cotidiano são forças de expressão. Melhor seria definir essas citações como expressões da força de Deus. São expressões de fé, expressões que referem à autoridade de Deus. Ao dizer essas frases, não estamos utilizando o nome de Deus em vão, pois não é algo dito da boca para fora. Por exemplo, quando eu digo, se for da vontade de Deus, eu estou, na verdade, demonstrando que eu estou sujeita, eu como serva, estou sujeita à vontade de Deus, porque é Ele que é o meu Senhor. Então, eu devo aceitar a sua vontade e obedecer, tá? Isso mostra, na verdade, a reverência que eu tenho ao meu Senhor, tá? Também quando eu uso a expressão louvado seja Deus, eu estou, na verdade, dando honra ao nome de Deus. Eu estou louvando, como eu acabei de falar. Eu estou engrandecendo o seu nome, tá bom? Então, quando eu utilizo dessas expressões, eu não estou cometendo o pecado de colocar o nome de Deus em vão, tá? Porque ele não é dito da boca para fora. Quando utilizamos o nome do Senhor de forma responsável, acabamos por expressar a fé e a alegria em abençoar o nosso próximo. Leia Malaquias 4, versículo 2, porque nós também devemos, ter consciência de que a nossa boca, as palavras que saem da nossa boca, elas devem cumprir o propósito de abençoar a vida do nosso próximo, tá bom? Que elas sejam palavras abençoadoras, é isso que Deus espera de nós. O batismo é uma forma de utilizar o nome do Senhor dignamente. Leia Mateus 28, versículo 19. O batismo é um símbolo do sepultamento e da ressurreição de uma nova criatura, um novo filho ou filha que traz consigo um novo nome. Leiam Colossenses 2, versículo 12. É um símbolo do sepultamento, que é o sepultamento da velha criatura, do velho eu, daquela vida regressa, e da ressurreição de uma nova criatura, criatura essa revestida pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? E que reconhece o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e Senhor. Outra maneira honrada de utilizar o nome de Deus é através da pregação da sua palavra. Jesus diz que pelos frutos conheceremos os verdadeiros profetas. Leiam Mateus capítulo 7, versículos 15 e 16. Pois o que é dito precisa necessariamente concordar com o que Deus diz de fato. Leiam Marcos capítulo 7, versículo 6. Eu vou dizer até mais além. Não pode ser apenas o que falamos, mas principalmente o que nós fazemos. As nossas ações é que devem principalmente concordar com o que está escrito lá na palavra de Deus. Então, são as palavras que dissemos e também as nossas ações. Porque não adianta eu só falar, mas eu também não cumprir. Eu falo uma coisa, mas eu faço outra. Então, não pode ser ações contrárias. As ações devem estar combinadas e concordando necessariamente, primordialmente, com a palavra de Deus. Assim reconhecemos verdadeiros profetas, homens e mulheres servas verdadeiras do Senhor Jesus. Tá? Servos e servas verdadeiros do Senhor Jesus, que estão aqui para trabalhar na sua obra e cumprir com todo o seu amor, seu culto racional e a devoção e reverência devida. Quando não vivemos de forma digna ou quando não vivemos de maneira honrosa, cumprindo os nossos compromissos cristãos na adoração e na busca da santidade, nós representamos mal a Deus. Da mesma forma que nos esforçamos para não arrastar o nosso sobrenome para a lama do escárnio e da vergonha, devemos também obedecer ao terceiro mandamento e honrar o nome do Senhor. Existem falsos cristãos nos dias atuais que não zelam pelo nome do Senhor Deus a quem servem. Leiam Romanos 2,
versículo 28. Vou dar um exemplo desses falsos cristãos. Políticos que prometem em nome de Deus, falsos sacerdotes que utilizam o nome de Deus para enriquecerem, né? Diante de doenças, muitos fazem promessas e não cumprem, né? Leiam Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 5. O versículo 4 de Eclesiastes, que eu acabei de citar essa referência, ele diz o seguinte: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Ou seja, Deus leva muito em consideração e de importância quando eu faço um voto. Se eu empreguei a minha palavra, você deve honrar. Honre a sua palavra, honre o voto que você fez, cumpra com a promessa que você fez, porque esse não cumprimento do voto, da sua palavra empenhada, dessa promessa, desagrada a Deus. E Deus enxerga essas pessoas como tolos. Então, não desagradem a Deus, né? Vamos fazer de tudo para não desagradar ao Senhor e honrar o nome do Senhor de forma digna, com nossas ações, com nossas palavras, né? Usando adequadamente o nome do Senhor, principalmente para abençoar vidas, ok? Conclusão. Os apóstolos pregaram que o nome de Jesus Cristo é que garante a redenção eterna aos que creem. Leiam 1 João 3, versículos 23 e 24. Portanto, é preciso observar que é preciso crer e observar o nome do Messias Salvador com respeito e reverência. Não há outro nome maior que o de Jesus. Leiam Filipenses 2, versículo 9. O terceiro mandamento nos diz que devemos honrar o nome do Senhor e que temos em nossas atitudes um nome a zelar, que é o próprio nome do nosso Deus. Então, eu deixei aqui 2 versículos que falam sobre atitudes, né? Então, que são conselhos que foram deixados em relação a atitudes. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 17, diz: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Um outro versículo que fala de atitude está em Efésios 4, versículos 31 e 32, que diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, eu deixei esses 2 versículos que falam de atitudes para que nós possamos refletir sobre, né? Que nós devemos estar aqui sempre com as nossas atitudes, zelando pelo nome do nosso Deus, o nosso Senhor, tá bom? O nome do Senhor é santo, portanto, neste nome há salvação, o que não encontraremos em nenhum outro nome. Leiam Atos, capítulo 4, versículo 12. Bom, queridos, essa foi a lição de hoje. Que Deus os abençoe, permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!